Produtos Hingspan – Elementos de fixação. Esta apresentação tem por objetivo abordar brevemente alguns quesitos técnicos e características relacionadas aos elementos de fixação Hingspan. Os elementos de fixação são dispositivos utilizados para a montagem de cubos, polias, discos de freio e outros acessórios em eixos maciços ou ocos. Podemos dividir os elementos de fixação Hingspan em dois grupos: elementos ou anéis de fixação, mostrados na figura à esquerda, e os discos de contração, mostrados na figura à direita. Os elementos ou anéis de fixação conectam o eixo ao dispositivo e são montados entre ambos, sendo um elemento intermediário. Já os discos de contração fixam o eixo oco ou cubo ao eixo maciço externamente, sendo desta forma um elemento externo. O funcionamento dos anéis de fixação e dos discos de contração é semelhante e bastante simples. Através do aperto dos parafusos, as superfícies cônicas presentes nos elementos são tracionadas, uma em relação à outra, dando origem às forças radiais no eixo e no cubo. Estas forças são responsáveis pela conexão por fricção entre as partes, permitindo desta forma que os elementos de fixação possam transmitir torque e forças axiais. Para remover os esforços e desconectar as partes, basta remover os parafusos, sem a necessidade de aquecimento ou dilatação dos componentes. Os discos de contração, no inglês shrink disk, podem transmitir torques superiores a 4 milhões de Nm e comportam eixos de até 620 mm de diâmetro. Possuem versões convencionais e especiais, até mesmo em inox, que garantem a compatibilidade e intercambiabilidade com os modelos de concorrentes utilizados no mercado nacional. Os discos de contração podem ser divididos em discos de 2 e 3 partes, ambos tendo a mesma característica de funcionamento. Os discos de 2 partes não necessitam de torquímetro para o aperto dos parafusos. Quando a superfície do anel cônico externo estiver faceada com a superfície do anel cônico interno, o aperto está adequado, sendo que isto pode ser verificado com a própria mão do operador. Os discos de 3 partes possuem uma desmontagem facilitada, não havendo necessidade de parafusos de saque, mesmo após longos períodos de operação. Os elementos de fixação, ou também chamados anéis de fixação, podem transmitir torques em torno de 1.700.000 Nm e suportam eixos de até 600 mm de diâmetro. Possuem diversas versões, com encosto, sem encosto, com e sem movimentação axial do cubo em relação ao eixo, comprimentos e diâmetros variados, além de projetos especiais em inox. Desta forma, se tornam intercambiáveis com a maioria dos produtos ofertados no mercado nacional. Atualmente, o método mais utilizado para fixação de eixos em cubos seria através do eixo mais rasgo em chaveta, como mostrado na figura à direita. Os elementos de fixação seriam uma alternativa a este método, apresentando algumas vantagens
que podem trazer benefícios ao cliente. Vantagens dos elementos de fixação. Na figura, é mostrada uma montagem convencional entre um eixo e um cubo. Na parte superior, a montagem é realizada com um elemento de fixação. Já na parte inferior, o mesmo sistema é montado através de chaveta. Aqui já pode ser verificada a primeira diferença entre ambos. O elemento de fixação possibilita a utilização de um eixo de menor diâmetro e comprimento reduzido, sendo que a ligação por chaveta, para suportar as tensões e transmitir o mesmo torque, necessita de um cubo maior e um eixo mais alongado. Outras vantagens que podem ser citadas: a inexistência de folga, sendo que os elementos de fixação são ideais para o uso em sistemas que possuem reversão. Evitam a corrosão por fricção, principal fator para o engripamento do cubo no eixo. Realizam a centragem do cubo no eixo e, mesmo após um longo período de operação, podem ser removidos apenas pela soltura dos parafusos, facilitando a desmontagem do cubo em relação ao eixo, sem a necessidade de aquecimento e dilatação das partes, agilizando e facilitando o processo de manutenção. A corrosão por fricção, citada aqui anteriormente, é o principal fator para o engripamento do cubo no eixo, evitando ou dificultando a remoção do mesmo. A corrosão por fricção tem origem nos micromovimentos existentes entre o cubo e o eixo. Estes movimentos podem ser gerados pela própria transmissão de torque ou por momentos fletores, ou seja, não existe uma pressão adequada entre o cubo e o eixo, fazendo com que uma superfície movimente em relação à outra. As forças radiais geradas com os elementos de fixação fornecem a pressão correta e adequada entre o cubo e o eixo, evitando desta forma com que os micromovimentos ocorram e, consequentemente, o surgimento da corrosão por fricção, garantindo a fácil desmontagem do cubo em relação ao eixo. Aplicações dos elementos de fixação. No sistema mostrado na figura, temos a utilização de um anel de fixação e um disco de contração sendo utilizados para a fixação de um sistema de engrenagem mais eixo. O anel de fixação seria o elemento intermediário entre a engrenagem cônica e a luva, e o disco de contração, o elemento de fixação externo entre a luva e o eixo. Uma outra aplicação em que os elementos são muito utilizados seria no sistema de fixação de redutores com eixo oco, como mostrado na figura. Neste tipo de ligação, geralmente é utilizado um disco de contração mais uma bucha cônica para a fixação do eixo ao redutor. O sistema e os acessórios podem variar de acordo com cada fabricante, mas o disco de contração é uma peça essencial para o funcionamento correto do sistema. A fixação do tambor do transportador de correia também ocorre através de elementos de fixação. A polia do tambor é fixa ao eixo através de um anel de fixação, como mostrado na figura. Se este tambor possui duas polias, teremos a utilização de dois anéis de fixação por tambor. Os discos e os tambores de freio
também podem ser montados em eixos através dos anéis de fixação. Na figura à esquerda, temos um disco de freio montado ao eixo. Já na figura direita, temos um tambor ou uma polia montada ao eixo através de um elemento de fixação. Até mesmo o sistema de hélices de um ventilador pode ser montado ao eixo através dos elementos de fixação. Na foto, vemos esses pequenos elementos utilizados em ventiladores industriais. Orientação ao distribuidor. Atualmente, a Antares recebe consulta de fabricantes de transportadores de correia e redutores, além de usuários finais. Mas qual seria o objetivo da Antares juntamente com o seu distribuidor? Buscar entender o mercado atual dos elementos de fixação em cada usuário e no seu setor. Atuar no mercado existente, ofertando a opção Ringspan, que, como vimos, é intercambiável aos modelos existentes no mercado nacional. Auxiliar clientes na busca de soluções para situações envolvendo o sistema de fixação, principalmente onde há uma dificuldade de remoção do cubo em relação ao eixo. E como isto vai ser realizado? Dando conhecimento aos clientes atuais que dispomos dos elementos de fixação Ringspan, um dos mais importantes fabricantes mundiais, com o mesmo nível de atendimento da Antares e dos seus distribuidores. O que perguntar ao cliente no momento da visita? Qual o sistema de fixação utilizado? Qual a aplicação? A referência do concorrente ou fabricante do elemento de fixação utilizado? Algum tipo de problema ou situação com o modelo atual, seja ela de cunho técnico, comercial ou logístico? Algumas nomenclaturas possíveis que podem ser utilizadas pelo cliente ou fabricante: anéis de fixação, discos de contração, flanges de fixação ou elementos de fixação. Lembrar ao cliente que possuímos intercambiabilidade com fornecedores nacionais e internacionais. Sempre compartilhe com a Antares os resultados da visita, sendo eles positivos ou não. Esse é o caminho para melhorarmos sempre. Bom trabalho a todos!